O acordo, ele e o Nathan de One Tree Hill. Clichê universitário. Ele é muito convencido. É interessante. Ele ficou fascinado por Breaking Bad. Eu não consegui parar de ler, mas dava pra ter sido contornado isso. Olá, sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu vlog de leitura lendo O Acordo, o primeiro livro de Off-Campus, e recentemente a série foi lançada. Eu ia começar a gravar esse vlog dia 13 de maio, que foi o dia que eu decidi começar o livro e a série. E o meu objetivo dia 13 de maio era começar a série, o primeiro episódio da série, e depois começar o livro, pra ver como é que eram as coisas. E aconteceu que em 3 dias eu terminei toda a série, a primeira temporada, e eu tô no segundo capítulo do livro. Primeiramente eu vou trazer meus comentários pré-leitura, e depois eu vou trazer minhas reações e meus comentários sobre a leitura, quando eu estiver lendo. Devo começar que fui panfletada que essa série era muito parecida, os personagens eram parecidos com a Hayley e o Nathan de One Tree Hill. Tem várias semelhanças que as duas eram tutoras, um é o jogador, é o capitão do time, né, do esporte deles. O garoto tem problema com o pai e a garota tem habilidade musical. Eu tô na 5ª temporada de One Tree Hill e eu ainda vejo semelhanças dos personagens. Se você não viu a série, eu sei que a série e o livro têm diferença, mas eu vou tentar focar minha experiência e meus comentários sobre a leitura em relação somente ao livro. Depois, lá no final do vídeo, eu devo falar sobre a série, só que eu vou anotando as diferenças que eu notar. Eu vou falando conforme a leitura for acontecendo. Nesse primeiro capítulo que eu li, eu já vi algumas diferenças, só que eu vou comentar depois, lá pro final do vídeo. E eu já notei que esse livro realmente se passa nos anos 2000. É algo bem clichê universitário. Eu adorei que tem um ponto de vista dos dois, então esse é um dos pontos que mais me deixou feliz até agora. Nossa, ele é muito convencido, muito convencido. Eu nunca vi um cara tão convencido quanto ele. E ele pegou o número dela e mandou: nossa, me passa, vamos conversar as informações sobre as aulas particulares. E na série, pelo menos, fazendo uma breve comparação, não tem esses personagens lá das aulas, dos ensaios. Então, tipo, não sei se eles vão ter alguma relevância aqui no livro, o Cass e a outra garota que eu não lembro o nome, mas veremos. Ele realmente tá muito empenhado em ir atrás dela e, nossa, ele foi onde ela trabalha, tipo, ela foi na festa e ele tá encarando ela. Eu tô nessa parte, no caso, então não sei o que vai acontecer depois. Mas, caramba, né? Ele tá, nossa, ele é um idiota. Né, que ele falou de imagem, se ela cria imagem, popularidade por estar falando com ele, estar saindo com ele no caso, e tá ligado, ele tá acostumado com isso, e ela não quer nada disso. Eu tava falando como ele era convencido, como que ele era chato, e ele tava muito correndo atrás dela. Aí aconteceu uma festa, aí ela dançou com outro cara pra tentar fugir dele, aí depois ela esbarrou no Justin e falou com ele. Aí depois o Garrett apareceu e ficou falando pra ela, tipo, cara, você não é o tipo dele. Aí começou a surgir esse negócio, né, do acordo, que eles agora selaram um acordo. E, tipo, depois ele surgiu com o pensamento, tipo, como que ele é o tipo dela? Era alguma coisa disso? Eu acho que era alguma coisa disso. Que como ele era o tipo dela e com esse acordo eles tentariam fazer com que ele notasse ela. Aí no próximo capítulo que eu tô lendo, eu não sei, eu acho que é o 7 ou 8. Ela vai lá na casa dele porque eles vão estudar, porque ela cedeu dar essas aulas em troca de ser notada pelo Justin. Eu já sei como é que funciona a história. Só que, tipo, ainda assim é interessante ver o ponto de vista dos personagens. Hoje é dia 27. Então eu vou tentar trazer algumas das minhas reações enquanto eu leio. Mas até então, a história tem me interessado, sabe? Ver a série de um ponto de vista do livro é interessante. Se algum dia sentir a necessidade de conversar com alguém, tenho você. Agora eu vou começar o capítulo 9. Eu vou fazer uma recapitulação porque eu quero lembrar do que está acontecendo na história, por isso que eu tô trazendo aqui. Basicamente, teve um negócio que ela cantou
pra ele, né, que ela foi lá, tava tensa e ele percebeu e, tipo, perguntou, né, pediu pra que ela falasse sobre aquilo, porque não dava pra estudar com ela tensa, estressada, né, brigando com ele daquele jeito. Aí ele fez ela falar, era em relação ao Cass, aquele babaca a dupla dela lá do evento, do concurso. Então ela cantou pra ele ficou fascinado pelo talento dela, muito incrível. Aí, tipo, dá pra perceber na visão dela que ela falou, tipo, nossa, ninguém nunca implorou, pediu tanto pra que continuasse cantando alguma coisa. E na visão dele, ele fala, tipo, nossa, ela tem uma voz incrível, ela tem... Ele fica falando essas coisas. Aí ele fala, tipo, você não precisa da sua dupla, você não precisa fazer dupla, você pode fazer sozinha, porque você consegue. Mas ela não tem coragem de, né, acabar com a dupla. Que no caso tem a outra garota também, só que as únicas pessoas que cantam é ela e o Cass. E o Cass não quer ela, não quer ela lá. No outro tem o jogo, tem mais em relação à relação do Garrett com o pai. E basicamente é horrível a relação deles. Depois tem um outro estudo. E depois eles vão lá, né? Depois de estudar, eles assistem o quê? Breaking Bad, comendo pizza, pipoca. E ela, tipo, eles capotam depois. Eram 3 horas da manhã quando eles pararam de assistir. Eles maratonaram bastante, uma temporada e meia. E eu fiquei com muita vontade de assistir Breaking Bad pelos comentários que eles estavam fazendo. Vou fazer isso depois. Eu cheguei a 26% e eu vou ler mais um pouquinho. Aí depois eu trago mais atualizações. Gente, então, ontem, dia 31 de junho, eu li aproximadamente 40% do livro direto. Hoje eu acordei e li mais e estou em 80% do livro atualmente. Eu tenho muitas informações acumuladas e eu queria muito ter trazido, tipo, as informações de pouquinho em pouquinho, só que eu li direto, eu não consegui parar de ler e eu cheguei a algumas conclusões. Meu primeiro ponto é que eu acho que a série conseguiu fazer uma coisa que eu quase nunca vi na vida, que foi melhorar a história e trazer a série como se fosse, tipo, algo que não precisaria do livro pra você assistir a série. Quando eu li Crepúsculo e Sol da Meia-Noite, eu fiquei pensando, tipo, o filme é uma extensão, é só uma outra forma, né, visual mostrada sobre a história. Só que, tipo, pra você entender melhor a história e não ficar com coisas negativas, né, e espaços, você precisaria ler o livro. E eu acho que em Off Campus, o livro e a série, tipo, não precisam nem ter conexão, você não precisa nem ler o livro pra entender a série. A série tá, tipo, um nível tão maior do que o livro, e eu não tô falando mal do livro. Eu acho que muitos pontos mudaram, coisas foram incrementadas. E foi ótimo. Falando sobre mais o livro, né, já que é um vlog de leitura, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram nesses quase 50% que eu li. Ele conseguiu passar na prova, eles se beijaram. E, tipo, em vez de, na série, ela beijar o Logan, né, depois que beijou o Garrett, ela beijou o Dean, e eu acho que foi no sentido legal, porque o Logan, atualmente, ele tá falando coisas, tipo, nossa, ela é incrível, né? Ele até falou em um momento sobre o negócio, né, dos manos, de se eles terminassem, se ele podia ficar com a Hannah depois. E, tipo, gente, que é isso? Eu vi muitos comentários falando que o Logan, tipo, invejava o relacionamento deles e não exatamente queria ficar com a Hannah. Só que, antes mesmo do relacionamento acontecer, ele já, tipo, ficava, nossa, ela é demais, né? Depois eu vou querer dar o livro do Logan pra entender mais essa história. Só que eu achei bem, tipo, estranho. O Garrett e a Hannah se beijaram. E depois disso, eu particularmente, eu não enxerguei nenhuma migalha de Justin e Hannah, porque depois desse acontecimento não teve mais espaço pra ele na história. Ela aceita sair com o Justin, só que aí depois as coisas vão acontecendo e ela fala, tipo, cara, eu acho que o Justin não é mais nada aqui, sabe? O Garrett ajudou a Hannah a, né, superar o trauma dela, as coisas relacionadas a isso. E depois disso não teve mais Justin na história, sabe? Não existia mais espaço para ele em que ele podia ocupar.
não tinha mais conversa, não teve mais conversa em relação a isso. Em relação ao Justin, sabe? E foi incrível. Cara, o Garrett já tava tipo, não, eu quero essa garota. Independente. Eu acho que desde o primeiro momento que ele viu ela, já não tinha como mais, tipo, ele voltar atrás. E isso só foi evoluindo. E, tipo, ela que começou depois a desenvolver. Só que sempre existiu esse desejo dele de estar com ela. No livro, o pai do Garrett é realmente a pior personagem. Ele, tipo, é retratado de uma maneira muito pior do que na série. Não existe nem um pouquinho de esperança pra ele, sabe? Depois que acontece o negócio do Dia de Ação de Graças, cara, aquilo foi o ápice. E eu sei que vai acontecer um negócio que ainda não aconteceu em relação a Hannah e o pai do Garrett, que eu tô esperando acontecer, que eu estranhei que ainda não aconteceu. Mas eu sei que vai acontecer algo em relação a isso que só vai piorar mais o que eu vejo do personagem. Eu queria ver mais do relacionamento dos meninos com a Hannah, porque aconteceu que teve um negócio que ela fez uma lasanha pra eles e foi uma interação tão bonitinha. Eu acho que em ambos, série e livro, o relacionamento do Garrett e da Hannah, eles têm essa confiabilidade. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais brilhou na série, que não tem nada tóxico, a não ser quando, né, eles terminam, o Cass e a Mary Jane, tipo, abandonam a Hannah. Isso é uma coisa que ela já esperava um pouquinho, porque ela já não tava mais aguentando o Cass, e a Mary Jane tava seguindo o que o Cass fazia. E isso ia só dar merda pra Hannah, e ela ia ter que ficar aguentando. Então, eles deixarem ela foi algo positivo. E agora, nesses capítulos que eu tô lendo, ela tá focada em produzir o próprio negócio dela. Agora eu tô no ponto em que o Garrett bateu no cara e explicou os traumas, né? E saiu com pouca pena. Não é nem o cara que fez o negócio com a Hannah, foi o amigo dele. Então, ainda assim é algo negativo. E ele agora foi visitar a Hannah. Não sei o que aconteceu, vou saber o que aconteceu. Mas, tipo, eu acho que eles estão se entendendo muito bem. Eles se entendem muito bem. E isso é um ponto que traz uma coisa tão legal pro relacionamentozinho. E eu acho que esse é um ponto muito importante pro relacionamento deles. Eu vou continuar lendo agora. Eu acabei o livro. Aconteceu o que eu falei, né? Que eu sabia que ia acontecer, que era que o pai do Garrett ia ameaçar a Hannah a terminar com ele. Falou as opções que ela acharia que poderiam ser viáveis e falou que não seriam viáveis. E aquilo foi tipo, cara, como que alguém esperto usa a esperteza dele pra, tipo, fazer um negócio desses com o filho? E, tipo, tudo teria sido resolvido se o Garrett tivesse pelo menos falado um pouquinho que depois que ele fizesse 21 anos, ele teria recebido, né, uma herança. Se ele tivesse, tipo, falado um comentáriozinho pequeno, nossa, quando eu tiver 21 eu vou me libertar do meu pai, por exemplo, né? Mas ele não falou isso. Então, tipo, a Hannah não teve opção, não viu nada além de, né, da opção de terminar, porque senão o Garrett ia sofrer. E, tipo, não que tenha sido uma falta de comunicação, só que, sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante em comparação com a série é que, tipo, cada coisa acontece em um período diferente. No livro acontece de pouquinho em pouquinho, uma coisa de cada vez. Na série que vai acontecendo várias coisas. Com certeza são episódios, né? São vários episódios e não é uma série tão longa e tal, mas eu acho que no livro teve, tipo, um tempo pra cada coisa. É claro que o campeonato, é claro que o festival de inverno, eles são eventos que acontecem no livro todo. Só que, tipo, o negócio que aconteceu na série é que colocaram o término junto da briga, que ele bateu no cara. Mas no livro, pelo menos, deu esse foco mais no pai e no quão ruim é o pai, né? E quando eles terminam, a Hannah fala que, tipo, ela queria conhecer outras pessoas que estavam, né? Eles se conheceram, aí ela queria conhecer o amor, pra ver se era realmente amor e tal, né? Deu os motivos dela fingindo, né? Aí o Garrett percebe que é mentira e, tipo, fica toda hora enchendo o saco dela, perguntando se ela tá ficando com alguém, se ela já ficou com alguém. Então, tipo, o tempo todo, e ela responde que não. Mas ela vai viajar e ela fala que ficou com outras pessoas. Eu acho que aquele local era o local que dava pra ela falar sem mentir. Só que pra ele saber que era verdade, não tinha como ele saber, né? Se não tivesse ninguém que provasse aquilo. Então, tipo, ele colocou aquela lei
no campus de ninguém ficar com ela, de ninguém poder ficar com ela, porque senão ela ia bater na pessoa. É uma ameaça pra quem, né, ela chamasse pra sair ou quem tentasse ficar com ela. E, tipo, ela volta e descobre isso pelo namorado da Ali, que eu achei incrível, que ela tava desesperada procurando alguém pra sair com ela. Aí ela percebe que as pessoas estão, tipo, se distanciando dela. Aí ela volta a fazer amizade com o Justin, porque ele aparentemente não tem medo do Garrett, ou não ficou sabendo dessa lei. Ou, mas, tipo, ela também não queria chamar ele pra sair, porque ia ser uma sacanagem. A situação que seria, tipo, nossa, então, eu comecei a namorar o Garrett porque eu queria o Justin, mas eu deixei de querer o Justin e agora eu vou ficar com o Justin depois que eu terminei com o Garrett. Aí eu ficar bem merda. E ela fala o negócio do pai e ele fica tipo, cara, tudo bem que ela não sabia que tinha essa coisa, ele também não comunicou nada, mas dava pra ter sido contornado isso. Ela ganha bolsa de estudos também. Eu falei da bolsa? Eu nem falei do coisa dela cantando, né? Ela cantou a música dela, ganhou o campeonato. Ela não tava nem com cabeça com isso, porque ela tava pensando no término triste. Eu acho que a série, ela deu um espaço muito grande pra gente ouvir, principalmente a música dela, porque não tem tantos detalhes em relação a isso no livro, tipo, da música e tal. Você sabe que é uma música de amor, ela não tava tão feliz com aquilo, ela não queria estar lá. E ela, tipo, tava, não quero ganhar. E ela ganha no final. E o Cass terminou com a Mary Jane, que foi algo que realmente é pra garota aprender. Eu não lembro se eu tô esquecendo de falar alguma coisa, só que eu achei o livro interessante. Eu acho que pela narrativa ser uma coisa de cada vez, tornou a experiência melhor. Em comparação à série, eu vou falar depois. Eu dei 4,5 de estrelas pro livro. Eu achei que o que faltou foi a mesma coisa que eu falei na resenha de Days and Dragons. Eu senti que faltou momentos de amizade. Tinham dois protagonistas e, tipo, tem momentos que você vê a Hannah falando com a Ellie, o Garrett falando com os garotos, só que, tipo, cadê os momentos? Cadê os momentos, pelo menos, tipo, Garrett e Logan? A Hannah, ela, tipo, não contou pra ninguém do acordo que ela fez com o Garrett. Coisas vão acontecendo, os amigos vão ficar sabendo do relacionamento deles por causa da Ali. Que ela, tipo, é a fofoqueira e falou pros outros amigos, sabe? Mas, tipo, a Hannah não falou nada. Eu senti falta de cenas de amizade e que, tipo, mostrasse a proximidade dos personagens de uma maneira bem melhor. Porque tudo bem mostrar Hannah e Garrett. Só que eu senti, tipo, cadê os outros personagens? Eu sei o nome dos outros. Sei o nome dos garotos, sei o nome da Ali, Dexter, Stella. Fala, tipo, de alguns eventos que aconteceram. Fala que no final do livro tá, tipo, todos os grupinhos, né? Os meninos com os amigos da Hannah. Mas eu senti falta da profundidade de uma amizade que poderia ter, tipo, sido incluída ali pra, tipo, aconselhar. Porque tem o Bert que aconselhou o negócio lá com o Garrett. E, tipo, a Ali também, ela é que tem mais presença na vida da Hannah, pelo menos. Mas, tipo, eu senti falta de amizade. Tudo bem que, tipo, é um livro de romance, que, né, vai mostrar o casal principal, mostrar pouco das outras pessoas. Só que, pelo menos, a série, ela soube mostrar mais a presença de outros personagens. Eu acho que minhas considerações em relação à série é que a série foi muito bem escrita. A cada dia que eu entro no Me For You, eu encontro algum detalhe diferente da série que eu não tinha visto. E agora que eu terminei o livro, eu vou rever a série pra entender mais as coisas. Eu já sei as diferenças. Eu consigo, né, ver, visualizar as coisas que realmente mudaram e que na série mudaram para melhor. Só que no livro eu não reclamo da narrativa do livro, só que eu queria mais cenas de amizade. Essa é a única coisa que eu reclamo do livro. De resto, pra mim o livro foi ótimo. A experiência de ler o livro foi ótima. E a série, mesmo o livro não sendo negativo, a série foi um nível tão maior. Mudaram algumas coisas, tiraram alguns personagens, mudaram um pouco a dinâmica do festival, por exemplo, já que tiraram o Cass e a Mary Jane. Teve o orientador da Hannah que apareceu mais. No livro é uma mulher e eu quase não vi ela, só vi ela lá pro final do livro. Mostra as amizades, mostra outros casais, várias outras coisas. Então a série pra mim foi tipo nota 10 de 10. O livro eu dei 4,5 estrelas e tá ótimo do jeito que foi. Se você não leu o livro ainda, mas você já ouviu esse vlog todo, já sabe o que acontece. Esse livro eu não comentei tão profundamente sobre as questões que são abordadas, só que tem alguns gatilhos
Então, se você não conhece a história, antes de ler, já procura esses gatilhos, que pode ser sensível para algumas pessoas. Não me incomodou. Eu acho que foi bem escrito. A série também retratou de uma maneira boa. Em relação ao que aconteceu com a Hannah, eu acho que na série teve até mais desenvolvimento. No livro, em relação ao que aconteceu com o Garrett, eu acho que teve um maior aprofundamento, porque o pai dele é até pior nos livros. Mas esse foi o vídeo. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam do livro e a experiência de vocês. Tchau!